Muito bem, daqui a pouco vamos começar aí a nossa live. Esperando o pessoal aí conectando para a gente poder dar início à nossa live, a nossa segunda live, né, do dia. Muito bem. Dr. Sérgio Santos Rodrigues já está aqui solicitando, né, a sua presença e vamos começar aí a live realmente na hora certa, né? Vamos deixar o pessoal chegando aí com tranquilidade nessa quarentena aí e a gente trazendo aí para vocês muita qualidade mesmo em torno do futebol, em torno do conhecimento do futebol. A galera tá entrando. Muito bom, muito bom. Muito bem, doutor Sérgio Santos. Vamos aguardar aqui ele entrar definitivamente. Muito bom, meu amigo Sérgio Santos Rodrigues. Boa Seja bem-vindo. noite. Bacana demais. Queria dar a boa noite a todos, né? Alô, alô, os nossos acadêmicos do futebol, do Futeclass, sejam muito bem-vindos, todos vocês, nessa nossa plataforma agora do Futeclass ao vivo. O Futeclass que vem transformando o futebol pela educação e a educação também pelo futebol, né? Nós estamos iniciando aí uma série de lives nas nossas mídias sociais, em especial aqui no Instagram, né, entrevistando grandes nomes, celebridades do futebol, do mundo esportivo, e vamos falar muito sobre tática, sobre gestão, sobre direito desportivo, sobre marketing desportivo, enfim, tudo aquilo que realmente gira em torno do futebol, né? E hoje a gente já teve uma live agora há pouco com o Dr. Ricardo Drubsky, né? Que é hoje responsável pela base, pelo futebol do Cruzeiro também, assumindo várias atribuições. E hoje o nosso convidado agora dessa parte da noite é um destaque na gestão profissional, no direito desportivo, Dr. Sérgio Santos Rodrigues. Seja muito bem-vindo. Queria agradecer muito, né, a sua participação aqui conosco e espero que todos vocês gostem da presença do Serginho aqui. Quer dizer, Serginho não, Sérgio Santos Rodrigues. Não, pode ser E a Serginho. gente, e a gente sabe muito bem da sua, né, da sua grande qualidade. E Serginho, vamos começar apresentando, né, você e falar um pouco do seu currículo, porque se eu for falar aqui, a gente vai ficar muito tempo aqui falando do seu currículo. Então, para você resumir e apresentar, né, se apresentar aí para todo mundo que já está. Aí o Léo Barbosa está entrando aqui agora também. Um abraço, Léo. Grande Enfim, amigo. Serginho, tá aí com você a palavra para daqui a pouco a gente começar a fazer as perguntas e fazer as interações aqui. Obrigado. Primeiro é um prazer estar com vocês mais uma vez, agora virtualmente, né? Já tivemos juntos, salvo engano, por 2 vezes aí no Futeclass. Foi sempre um prazer participar com vocês. Hoje, inclusive, quando o Caio divulgou, eu dei os parabéns pelo projeto. Acho que essa parte da educação no futebol, ela é fundamental. E já falei para ele, como falo para você, Davidson, meu amigo, a quem agradeço mais uma vez o convite, que o que eu puder fazer para ajudar nisso aí vai ser fundamental, né? Porque eu sou advogado, falo, ninguém é advogado sem estudar, ninguém vai ser um bom médico sem estudar e ninguém vai entender de futebol também sem estudar, né? Então hoje nós vamos falar de gestão, você falou de tática, eu não sei nada de tática, por isso que eu acho que não tem que escalar time, dar palpite em escalação, cada macaco no seu galho. Como você falou, eu tenho uma formação inicial em direito esportivo, né? Fui do TJD aqui em Minas, de lá eu já fui para o Cruzeiro, fui superintendente lá de gestão e estratégia e depois assessor jurídico da presidência, depois passei por negócios internacionais e terminei no futebol profissional, ou seja, dentro do Cruzeiro eu passei pelas as três sedes, né? Sede administrativa, Toca 1 e Toca 2. Na parte acadêmica eu fiz o curso de gestão na Universidade do Futebol, fiz o curso de gestão da CBF, eu sou da segunda turma lá de 2016,
e fiz a gestão de entidade esportiva do Real Madrid, em 2016 também, que é um MBA. E desde 2018 eu também sou conselheiro do Comitê Olímpico do Brasil. Né? Tenho contribuído nessa área que para mim foi uma área nova, sempre militei na área do futebol, mas que é também apaixonante, empolgante e que é um campo muito vasto de trabalho, que é o esporte olímpico, né? Bacana demais, Serginho. Então, isso aí demonstra, né? Eu acho que aquilo que a gente estava dizendo, né? Que a gente está trazendo realmente os grandes nomes, as celebridades realmente do mundo esportivo, principalmente do futebol, né? Que é o nosso foco, e com esse viés acadêmico mesmo, né? Ao invés de a gente ficar discutindo polêmicas e polêmicas desnecessárias, o que a gente quer realmente é contribuir com o futebol através de estudos de gestão profissional, enfim, né? Eu acho que vai ser muito oportuna a sua participação aqui conosco. Ô Sérgio, eu queria que você fizesse primeiro um paralelo, porque você falou da sua experiência internacional, né? Inclusive num grande clube, né, mundial, que é o Real Madrid. E eu queria que você falasse um pouco desse paralelo, né, em termos de gestão profissional do futebol europeu para o futebol brasileiro, né? Quer dizer, a gente está muito distante mesmo em termos de gestão profissional, se a gente for fazer aqui a comparação principalmente com o futebol europeu. Eu estou virando de lado, assim, às vezes é porque eu estou escrevendo algumas coisas para a Tá, gente poder ir falando. Bom, na beleza. verdade, eu acho que a sua primeira pergunta ela é boa porque ela já linka várias coisas. Primeiro, eu tive num dos poucos clubes europeus que não é clube empresa. Né? O Real Madrid e Barcelona são os dois maiores clubes do mundo, que são, tal qual os grandes clubes brasileiros, associações civis sem fim lucrativo. Né? E eu sempre defendo isso. Para ser profissional, você não tem que ser empresa. Então, a gente estava distante porque o Real Madrid, especialmente onde eu estudei, a gestão extremamente profissional, com plano de carga e salário, organograma bem definido, regras de compliance muito fortes, responsabilidade social muito grande, enfim. Eles agem, de fato, como uma grande empresa que valoriza a sua marca fora do próprio país, dentre outros. No Brasil, eu acho que a gente estava muito distante, mas, sinceramente, eu vejo de uns 5, 6 anos para cá isso mudando um pouco. Eu acho que a gestão do Flamengo marca um início muito grande. Outro dia, eu, inclusive, me fugiu o nome agora do autor, prometo passar, mas estava lendo um trabalho de final de curso de um aluno da PUC-Rio, que fez um paralelo da gestão Real Madrid e Flamengo no começo, que é um... Caiu aqui um pouco a conexão do Sérgio, deve estar voltando aí agora. Vamos só aguardar mais um pouco. Voltamos, né? O Ih, Bahia... voltou. Então, não sei até que parte falou, mas eu falei, eu acho que a gente tem melhorado. Eu tenho visto, então, o Flamengo fazendo um trabalho muito bom, o Bahia fazendo um trabalho muito bom. Verdade, verdade. Em alguns aspectos, com críticas ou não, mas eu acho que o Atlético Paranaense também faz, o Grêmio já vem fazendo um trabalho de base muito bom, fazendo bons eligos com folhas baratas. Enfim, eu vejo que a gente está melhorando. Infelizmente, é aquilo que a gente fala, né? O Brasil demora 20 anos, talvez, para poder refletir o que já se faz de bom na Europa. Se a gente for pegar a parte do licenciamento de clubes, que a gente vai começar a implementar no Brasil agora, a gente parte do pressuposto que a UEFA já faz isso há 20 anos. Então, por exemplo, a questão do treinador lá ser obrigado a ter o curso, isso aqui ainda não existe, essa obrigatoriedade da forma como é lá. Então, as coisas demoram um pouco para refletir aqui. E eu tenho certeza que a profissionalização dessa gestão desportiva é uma tendência e daqui a pouco já não vai ser mais diferencial, vai ser uma obrigação. Ô, Sérgio, vamos fazer um link então, né, dentro daquilo que você também conhece, até diante da sua formação também profissional, falar um pouco desse projeto, né, do Clube Empresa, né? Então, acho que isso é fundamental, não sei se perpassa por isso também, né? A gente está com aqueles projetos no Congresso Nacional e eu queria saber da sua opinião a respeito disso, né? Se esse formato agora, né, em termos de essa transposição do clube de uma associação sem fins lucrativos para o Clube Empresa, e o que tem de positivo, o que tem de negativo, e eu acho que a pergunta que fica é a seguinte, né, nós estamos preparados para isso, efetivamente? Isso que você tocou exatamente no ponto que eu bato muito, sabe, Davidson? Eu vejo que é uma coisa positiva, pode ser, mas ela não pode ser o que muita gente está achando que é o problema, é a solução, quer dizer, para o problema, que é a moralização do futebol, que todo mundo fala. Eu sempre digo o seguinte, você quer moralizar o futebol? Vamos dar o primeiro passo. Trabalhe de forma efetiva a responsabilização pessoal do dirigente de futebol. E o paralelo que eu faço é esse. Eu só vou fazer um financiamento lá na Caixa para comprar um apartamento daquilo que eu posso pagar.
E o profissional do futebol, infelizmente, o que a gente vê muito, até por questão política, ele vai lá e faz adiantamento de recurso ou assina contratos de longo prazo que ele sabe que ele não vai pagar depois. Agora, se ele for com a responsável na Justiça do Trabalho pelo atleta que está acionando aquilo, será que ele faria isso? Então, infelizmente, no Brasil, nós temos essa distância muito grande da responsabilização pessoal. Eu acho que esse é o primeiro passo para moralizar. Segundo passo, o clube empresa pode ser bom? Sim, mas não acho que é tão fácil igual todo mundo acha. O próprio caso do Cruzeiro, né, que obviamente, eu sempre mais falo dele, sou conselheiro do clube, fui candidato a presidente, sou candidato a presidente, então atuo muito ali. Não é tão fácil você mudar num clube que tem 9 milhões de torcedores, de um dia para o outro você fala, opa, fizemos uma assembleia, passamos para uma SA fechada, gestão do futebol, e eles vão tocar isso tudo. Nós tivemos exemplo recente aqui de um futebol, de um clube empresa, que é o Figueirense, que isso ocorreu, que acabou sendo muito mal administrado e quase acabou com o clube, né? Então, você tem o lado do Red Bull com o Bragantino, que já está dando certo. Você tem o do Botafogo de Ribeirão Preto, que está caminhando bem, a passos menores, mas está caminhando. Então, assim, eu sou a favor, nenhuma. Só não acho que qualquer pessoa que goste ou que tenha do assunto acha que isso tem que ser uma obrigatoriedade. Tivemos um probleminha aqui na conexão, Sérgio. Oi. Deixa eu ver se essa conexão está voltando aí. A minha tá tranquila. Eu só ia falar que... Estão me ouvindo? Reconectando aí. O Sérgio está reconectando para você. Ok, eu estou te ouvindo. Eu só não acho, então, que isso deve ser uma obrigatoriedade dentro do futebol e que as pessoas que não conheçam profundamente achem que isso vai ser a solução para os problemas do futebol brasileiro. Aí, tá conseguindo ouvir aí, Sérgio? A gente está fazendo uma reconexão. Tá tranquilo para você aí? Tô, tranquilo. Eu não sei até que parte que vocês me ouviram. Então. Porque tá falhando aqui um pouquinho para mim aqui. Mas beleza, então, Sérgio, beleza. Bom, já que a gente falou um pouco sobre essa questão do clube empresa, né? Já que a gente abordou bastante esse assunto, eu acho que é importante também falar um pouco sobre o gestor, né? A característica de uma gestão. A gente fala da responsabilidade, a gente fala da assertividade e da transparência do gestor dentro daquele clube, né? Então, a pergunta é a seguinte: é correto afirmar que essa adoção de um formato empresarial significa o incremento desses atributos no futebol, que tem que estar atrelado à outra? Esse é o caminho para que a gente possa seguir com o futebol mais profissional? Eu acho que pode ser, mas isso que eu falei, na minha opinião, uma coisa não está atrelada à outra. Por exemplo, hoje, na minha opinião, a CBF já poderia passar a exigir que todo diretor de futebol tenha, no mínimo, sugestão de futebol da CBF, na minha opinião. Não só o gestor, até para ser presidente do clube também, enfim. Eu acho que o clube empresa, ele é bom, como eu falei, tem os seus aspectos muito importantes, mas eu não atrelo uma coisa a outra. Eu acho que mesmo no modelo atual é possível tomar algumas atitudes que façam com que o futebol seja mais profissional. Como eu falei, no próprio licenciamento de clubes, as coisas que vão ser exigidas, no aspecto do trato do doping financeiro, no aspecto dessa exigência de certificação para quem quer trabalhar dentro do futebol, entendeu? Então eu vejo isso de uma forma muito mais importante e são exigências fáceis de serem feitas. Eu não vejo muito problema para que isso seja colocado em prática. Ô Sérgio, tá falhando aqui bastante para mim. De repente, vamos fazer uma reconexão aqui, porque aí você entra de novo. Por mim, e a gente retoma. Para mim tá dando um chiado aqui muito grande. Vamos reconectar aqui, tá, Sérgio? Tá, eu saio e volto. Pessoal, a gente só está fazendo aqui uma reconexão, tá? O Sérgio vai fazer aqui de novo. O pessoal está participando bastante aí, fazendo perguntas, né? Vamos ver se a gente consegue. Aqui, ó. Aí, o Sérgio fez uma nova solicitação aqui, que eu acho que de repente pode ser que nesse retorno aí a gente volte mais forte aí. Muito bom. Pois, vamos fazer uma reconexão aqui. Só mais um pouco para ver se tá tudo certo.
A gente está com um problema aqui de conexão. Eu tô vendo aqui normal, minha internet tá boa. Você está ouvindo bem, não tá? Tô ouvindo bem. E o minha Pois internet é. está com sinal total aqui, tá funcionando bem. Muito bem, deixa eu ver aqui se eu de repente vá para algum outro ambiente, para a gente poder continuar a nossa conversa. Eu tô vendo os ouvintes aí, os espectadores estão falando que tá ok meu áudio também. É. Por aqui tá tudo ok também. Eu que realmente não consigo com você a melhor conexão, viu, Sérgio? Deixa eu ver aqui se a gente faz de um outro jeito. Oi, Tá me ouvindo bem agora? tô te vendo. Os comentários aí que eu tô vendo é que acho que todo mundo tá falando que tá bom, tá? Como é que Ficou tá para bom. você? Opa, agora Beleza. voltou. Bacana. Ô, Sérgio, só voltando então, é porque eu perdi aquela conexão quando você estava falando sobre. A pergunta que eu fiz é a questão dos atributos, né, do gestor, né? Responsabilidade, assertividade, transparência. Se, obviamente, se esses atributos caminham lado a lado realmente de uma gestão profissional no futebol, né? Ou se é isso que Uhum. pode ser o grande passo para a gente poder realmente transformar o clube, né? O que o clube tenha, né? Enfim, mais atributos, como a gente vê o Flamengo, a história do Flamengo, enfim, o É, que você acha sobre isso, né? eu tô de acordo e é o que eu falei. Eu só não atrelo isso necessariamente à transformação do clube em empresa. Eu acho que isso pode existir desde já, como por exemplo, o que eu estava falando antes, não sei se o pessoal ouviu. Eu acho que a CBF pode exigir, por exemplo, que diretor de futebol e até mesmo, porque não presidente de clube, tem que ter o curso de gestão da CBF, tem que ser certificado. Né? Ainda que seja um presidente estatutário, né, político, eu acho que seria uma obrigatoriedade, pelo menos para ele ter uma noção do que ele está fazendo ali. O curso é muito bom, realizado, são vários tópicos em várias áreas, né, durante um ano inteiro, exigem presença, senão você não é aprovado, tal qual o técnico na Europa que está caminhando para aqui. Então, o meu pensamento é esse, entendeu? Eu acho que não está atrelado ao cobrir empresa e precisa profissionalizar sim. Agora, o Flamengo deu exemplo. O Flamengo fez um diferencial para chegar onde chegou. Eu acredito que daqui a 10 anos isso vai ser obrigação. Mas, enquanto isso, eu acho que a CBF pode ir aumentando o nível das exigências para que isso ocorra de forma mais rápida no Brasil. Verdade, Sérgio, verdade. Você, então, vem de uma geração, né, que realmente tem com o lado técnico, né, o lado de gestão profissional, acho que o grande atributo para essa mudança, né? Então, eu, né, sempre que ouço as suas falas e vejo você em vários lugares, né, você sempre está dizendo isso, né? Que o caminho efetivamente do futebol é através de uma gestão mais profissional, né? Quer dizer, sem gestão profissional, o clube ele acaba uma hora ou outra ele caindo, né, nas circunstâncias negativas que a gente vê no futebol, e é exatamente esse o grande centro, né? Se a gente não tiver cercado de gestores profissionais, certamente o clube ele não sobrevive, né? E aí, Eu, na sua visão, Sérgio, qual que seria essa estrutura profissional? Né? Quer dizer, como é que você também conseguiria adotar o lado político de cada clube, mas esse lado de gestão também? Qual que é a sua proposta para isso em termos de clube? Não, eu não acho que um exclui o outro, tanto que foi esse exemplo que eu dei do Real Madrid e do Barcelona, sobretudo, né? O futebol brasileiro, ele tem essas duas questões que eu falo que o futebol em geral, na verdade, não é nem só o político, mas também eu falo, é o outro P, que é o palpite. Todo mundo tem certeza que entende muito de futebol. E é isso que eu É, brinquei aqui. Então acaba tratando o futebol de forma muito subjetiva. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo.
quando eu digo que se a gente assentar numa mesa com 30 cruzeirenses, por exemplo, vai ser difícil esses 30 falarem quem que é um bom técnico ou qual que é a escalação correta para o time hoje. Cada um tem o seu palpite e tem muita convicção de que sabe muito disso. Então, eu acho que com a parte acadêmica aliada à prática, todos os dois são muito importantes, isso vai ser um processo que naturalmente vai mostrando que quem fizer isso vai seguir o caminho correto. Tanto que é o que eu falei, quando muita gente fala de Flamengo, fala, mas o Flamengo tem uma capacidade de geração de receita fora do comum. Aí a gente vai e mostra o Bahia, que tem uma folha de 3 milhões e meio de reais e está disputando em alto nível. Um Fortaleza, que vai disputar uma Sul-Americana. Enfim, tudo com uma gestão bem feita, né? Então eu acho que, e a partir daí, aqueles eleitores do presidente também vão passar a enxergar isso. O futebol vai refletir um pouco do que foi a política do país. Vai acabar a compra de voto, vai acabar a demagogia, né? Eu acredito que as pessoas vão começar, de tanto que elas sofreram, vão estar mais antenadas nesses quesitos profissionais aí para poder eleger o presidente. Ô Sérgio, essa dança de treinadores, né? É um pouco do reflexo dessa não profissionalização da gestão do futebol, porque o treinador tem um papel fundamental, né, na própria dinâmica do clube, do futebol, e a gente percebe realmente, né, que às vezes o próprio dirigente se esconde, né, na figura do treinador para poder justificar uma má gestão, né? E aí, qual que é a sua proposta para os treinadores, né? Como é que você vê o papel dos treinadores dentro dessa grande gestão do futebol? Eu acho que nem só treinador, mas o diretor de futebol também, né? Eu falo que é o problema, porque muita gente fala que não dá para fazer o planejamento estratégico dentro do futebol, porque todo planejamento é de longo prazo. Eu acho que dá para você fazer um planejamento com metas de curto e longo prazo, né, nesse propósito aí de qual que vai ser o seu planejamento, e se agarrar a ele. E para ele, o problema é esse. Eu acho que hoje o gestor, o que ele faz? Contrata o técnico, contrata um diretor. Perdeu 3, 4 partidas, toma pressão, manda embora e aí já vamos trocar. E eu vejo de forma muito equivocada, porque você só pode ter um diretor e um técnico que estão de acordo com aquele seu planejamento. Muitos chamam de o DNA do clube, tem que ter a ver. Acho que não é nem o DNA, mas o objetivo, a visão, a missão, isso passa até por definir isso. E como a maioria dos clubes não onde eu vou chegar, eu tenho que traçar o caminho, senão qualquer caminho é caminho se eu não tiver meta. Isso faz parte de definir o planejamento estratégico. Hoje eu falo, se você chegar no clube, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Eu falei, planejamento estratégico. Primeiro, definir a nossa missão, qual que é a nossa razão de ser, a nossa visão, o que eu pretendo ser no curto, médio e longo prazo, e como que eu vou fazer para chegar lá. Ninguém coloca isso. Eles pensam que no futebol basta você chegar e ganhar campeonato, só que cada clube tem uma realidade, né? O buraco é um pouco mais embaixo. Sérgio, e aí a gente não pode nunca deixar de tratar desse assunto, né? A profissionalização também da base, né? Claro. Como é que você enxerga a base nessa proposta toda de mudança em termos de gestão do futebol, né? Qual que é a sua visão sobre base? Eu acho que o primeiro fato é parar de tratar os meninos de 12 e 13 anos como profissionais já. Isso, infelizmente, é uma coisa que acontece muito, sobretudo aqui no Brasil. Então, o lado educacional é ficado de lado. A gente vê muito clube que tem escola dentro do clube, mas se o menino é bom de bola, ele pode matar a aula, né? Então, assim, é uma tristeza muito grande. Eu falo que primeiro a gente tem que preocupar com a formação de pessoas. Então, se essas pessoas... Até porque na hora que o funil passar lá na frente, poucos vão passar. E os que não passaram vão ser jogados no mercado sem ter o que fazer. Olha a realidade que a gente tem de profissionais de futebol que ganharam muito dinheiro e hoje estão quebrados. Imagina aqueles que ficaram tentando, largaram a escola e depois não tem o que fazer. Então, a base, a primeira preocupação que eu sinto é isso. Você chega, às vezes, em centro de treinamento, os meninos de 13, 14, 15 anos, se eles não estão fazendo treino, o que eles estão fazendo? Estão no celular, eles não têm um tipo de recreação, não têm uma cobrança na parte de formação educacional, que é um pouco diferente da Europa. Estados Unidos eu nem falo como de futebol à parte, mas sobretudo da Europa. Eu tive a oportunidade de visitar La Masia, por exemplo, lá no Barcelona, e achei fundamental aquilo, como que eles são segmentados no horário. Os meninos mexem com bola até os 16 anos, 2 horas por dia só. No resto, então, em determinado momento, você tem aulas, no outro, você é obrigado a ficar numa sala estudando, sem celular nem nada. O videogame é muito limitado, existem brincadeiras de interação. Então, quer dizer,
Por isso que o Barcelona forma o que forma, porque a pessoa chega lá com uma outra cabeça. Agora, no Brasil, quando o menino tem 15 anos, já recebe um contrato de fornecedor esportivo, muitas vezes o clube fala, esse menino é joia rara, vou dar dinheiro pro pai dele. Ele já quer ter a tatuagem igual do Neymar, o cabelo igual do Neymar, o brinco igual do Neymar. Ele já quer ser o que o ídolo dele já está muito na frente, sem preocupar em formar esse menino e preparar, porque tem uma chance muito grande dele não ser isso, né? Então, acho que a base, o grande desafio inicial é a gente aprender na parte de formação, isso passa também até pela profissionalização das pessoas que trabalham na base, né? Ter sempre um psicólogo, um coach ali junto para você formar homens e não formar só atletas. A partir do momento que você forma homens, aí eu acho que dentro da base, sim, você tem que buscar isso, não queimar etapas. Infelizmente, o que a gente vê muito hoje é clube que tem base que está querendo ganhar título. Não é esse o objetivo da base, ganhar título. O objetivo da base é isso, você formar potenciais jogadores que serão grandes jogadores no futuro, né? Então, eu acho que passa por essa mudança de mentalidade que é muito importante. E um clube que eu cito muito nesse aspecto hoje é o Atlético Paranaense também. É uma estrutura que lá a base é junta com o profissional, a parte de sala de aula é muito boa, de hotelaria é muito boa, porque tem muitos clubes do Brasil hoje, você, meu amigo Davidson, que tem um craque dentro de casa, o nosso amigo Pedrinho, sabe que tem muito clube que você não deixaria o seu filho jogar por causa que não tem instalação para manter. Tem comida ruim, não tem acompanhamento nutricional, entendeu? Então, eu vejo como um grande diferencial isso hoje. Entender que o menino da base, botar na cabeça dele que poucos vão chegar no profissional, prepará-lo para ser alguém na vida, e caso ele seja um bom atleta, sendo um atleta com a cabeça boa, ele vai ser uma pessoa diferente. Maravilha, Sérgio, isso mesmo, né? Você falou uma coisa essencial, né? A questão de trabalhar a cognição, né? Porque o atleta, ele toma, o tempo todo ele está tomando, né, mais de 1000 ações durante os jogos, e se ele não tiver uma cognição adequada, certamente ele não vai poder produzir. Por isso que muitas vezes surgem meninos excepcionais e, às vezes, por falta de cognição, eles não viram profissionais, né? Mas porque não trabalharam a cognição, né? E até porque a cognição se aplica no futebol, né? E isso é muito importante. Quando você fala, poxa, um meio-campo igual o Iniesta, por exemplo, é porque ele já tem aquela cognição ali de trás durante a formação dele, de que antes de receber a bola já tem a cabeça em pé, já sabe para onde que ele vai passar depois. Isso tudo faz parte do processo cognitivo. A nossa sorte é que no Brasil nós temos muito talento, até porque nós temos 210 milhões de pessoas. Então, é mais fácil você achar uma gama maior. Mas se fosse esse talento trabalhado concomitante à formação e, obviamente, refletindo na cognição, a gente tem uma capacidade imensa de ter craques muito mais bem preparados. Muito bem. Sérgio, obviamente a gente não vai tomar muito seu tempo, mas o papo tá legal demais, tá muito bom. Fazendo um sucesso aqui na live, né, com muitos seguidores aqui. Eu queria perguntar, a gente não pode deixar fugir também desse tema, né, que é o que a gente está passando, todos nós, né, o Covid-19, o coronavírus. Como que você está percebendo aí também com relação à repercussão, né, desse Covid-19, as entidades esportivas, a sobrevivência, né, das entidades esportivas, as próprias entidades administradoras também do esporte, federação, CBF. O que você podia falar um pouco sobre esse cenário aí, e se você vê realmente uma preocupação muito grande com esse cenário? E aí, obviamente, nós estamos falando isso envolvendo todo o mundo do futebol, né? Claro. E aí, Olimpíadas, enfim, até porque você é um dos representantes também. Como é que você vê essas repercussões, esses efeitos do coronavírus dentro do esporte, dentro do futebol? É complicado, né? Porque eu falo assim, até não só no futebol, mas como na economia, no meu escritório, quando a gente vai discutir, eu falo, é tudo muito incerto. Eu não sou economista, nem sou médico, então é difícil fazer uma análise global sobre isso. Dentro do futebol, o que eu vejo é que parar foi acertado, sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu mesmo falei com alguns atletas que eu conheço na hora que a gente estava vendo a questão de jogar de portão fechado. Aí você não preserva a saúde do atleta, não adianta, né? Então nós temos que jogar de portão aberto quando for necessário, mas assim, do pouco que eu vejo de curva de evolução, de isolamento que está tendo agora, eu torço para que isso acabe o quanto antes. Eu tenho muita esperança que, ainda que reduzido, a gente vai ter um campeonato brasileiro esse ano ainda, espero que tenha, espero que no mundo isso também ocorra. Agora, por outro lado, temos que entender também com compreensão, tal qual na relação trabalho-trabalhador numa empresa comum, eu vejo que daqui a pouco teremos que ter também um entendimento com os atletas, né? Eu vejo que, acho que o presidente do Fluminense, que é advogado, já está puxando um entendimento com o sindicato de atletas e tal, porque também jogar de portão, não ter campeonato com as folhas vencendo e você não tem receita, o atleta também vai ter que começar a entender um pouco que ele vai ter que ceder
de alguma forma. Imagina se os torcedores pararem de pagar sócio-torcedor porque não tem jogo. Aí vira quebradeira geral. É o momento que eu acho que nós temos que ter calma, todo mundo tem que pensar no outro, não adianta pensar só em você. Outro dia eu recomendei, até um cliente meu do escritório ligou e falou, eu tô querendo entrar com uma ação para diminuir o meu aluguel. Falei, mas aí o cara que vai receber seu aluguel a menos vai entrar com uma ação para não pagar um outro fornecedor, que vai gerar uma cadeia. Então todo mundo agora, eu acho que tem que botar a cabeça no lugar e tentar contribuir. É um momento de união, mas sobretudo de preservar a saúde das pessoas, né? Maravilha, Sérgio, isso mesmo, né? A gente tem, eu acho que todos nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Em termos de sairmos dessa, né, dessa crise mais fortalecidos. E agora é um momento realmente de muito equilíbrio, né, de muita paciência, de muita parcimônia. Você foi preciso nessa questão realmente do envolvimento dos sindicatos, né? Porque a gente sabe como é que o mundo do futebol ele gera milhões, né? Sérgio, queria que você comentasse a questão das Olimpíadas também, né? Que assim, é algo que nunca aconteceu na história, né? E a gente ter aí a notícia. Na verdade, aconteceu 3 vezes por causa de guerra. Por causa de guerra. Por causa de guerra, né? Por causa desse, assim, tirando essas questões de guerra, né? Quer dizer, você, por uma pandemia, você ter que realmente afastar o esporte olímpico, né? Enfim, clubes, inclusive, outros clubes, tantos, né? Que já estavam se preparando, investindo, né? Vamos pegar o exemplo aqui do Minas Tênis Clube, né? Que você também tem uma participação positiva lá. Enfim, é realmente uma situação muito, muito drástica, né, Sérgio? E aí, como você disse, a gente não sabe quanto que a gente vai sair disso, né? Que até demorou a ser feito. Eu, particularmente, inclusive, estava perdido, porque cheguei até desde o ano passado, comprei passagem para ir, já tinha ingresso para ir, até por estar no movimento olímpico. Obviamente, com essa questão do Cruzeiro, eu já estava abandonando a viagem, mas agora mais ainda. Mas, enfim, o que eu vejo é que aqui tomou uma decisão muito acertada, inclusive fazendo parte do grupo de discussão, eu elogio o presidente do COB, o Paulo Vanderlei, o Sindicato dos Atletas, através do Thiago Camilo, que é o presidente, que foram dos pioneiros ao pedir esse movimento de adiamento. Eu acho que nessa incerteza é ruim para todo mundo, né? Eu sei que existem prejuízos, mas esses prejuízos têm como ser arcados e minimizados com planejamento, né? Ô Sérgio, só para a gente poder aqui, o último tópico, né, das nossas perguntas. E quando a gente faz, né, as lives, a gente recebe muitas perguntas antecipadas. Eu estou anotando umas aqui, se você me permite, que até a gente... Manda lá, pode mandar. Manda aí, vamos fazer uma live sobre futebol. Então, as perguntas que não estão envolvendo política, eu estou anotando. Depois, aqui não é um ambiente para isso agora. A quem está perguntando isso muito, eu já antecipo que mais para frente, sobre a eleição de Cruzeiro, a gente vai fazer, sem dúvida nenhuma. Mas hoje vamos falar desse tema tão caro e importante para nós, que é a gestão. Eu vi uma pergunta aí do Zé Eustáquio sobre a relação clube-agente. É engraçado isso, porque tem gente até que me pergunta, mas isso é só no Brasil e tal. Não é. Essa relação ela existe em qualquer lugar do mundo. Eu acho só que ela tem que ter parâmetros e parâmetros profissionais. O agente, ele é uma pessoa que muitos deles acham, Davis, que isso é uma realidade brasileira, e não é. O próprio Cristiano Ronaldo, como ele tem um agente dele. A maioria deles tem. Uns optam por parente, outros por agente profissional. Eu só acho que ela tem que ser pautada por questões profissionais. Se o agente realmente trabalha para o atleta, mas eu sou contra, por exemplo, vem o salário do atleta e eu tenho que pagar o agente por fora. Bom, se ele é funcionário do atleta, ele receba percentual junto com o atleta, né? Basicamente isso. É o que muitas vezes nós, advogados, fazemos com os nossos clientes. Eu vou trabalhar por isso, eu recebo um percentual do que meu cliente ganha, e não um percentual à parte, para gerar mais custo. Então, eu acho que eles têm o seu papel, sim, importante, tanto que exige essa certificação para que exerça a profissão, né? Mas só tem que tomar cuidado, porque, infelizmente, essa relação torna-se promíscua em muitos casos. Então, a gente só tem que separar o joio do trigo, né? A gente só não pode achar que todo agente é ruim, toda relação é ruim, né? Quando o clube tem a sua política de remuneração, o seu teto de percentual, que fique claro que esse percentual vai ser pago dentro da remuneração do atleta, eu acho que é uma relação que pode ser saudável e deve existir, sim, até porque, eu repito, ela existe no mundo inteiro. Não tem como, eu não vejo um clube bater no peito e falar, eu não trato com a gente, eu não remunero a gente mais. Exatamente. Eu acho que é a questão da transparência mesmo, né? Da regulação e da transparência que a entidade deve ter com esses agentes, né? E realmente valorizar aqueles que sejam agentes mais, digamos assim, né? De
de maior seriedade, de mais profissionalismo mesmo. A E gente vê existem diversos N casos não é? bons em que isso ocorre, que a gente fala, olha, procura, pô, tem um jogador que está ali na Série B, ou está num clube da América do Sul, ou está acabando o contrato, que às vezes o time não consegue monitorar o mundo inteiro. Então a gente, às vezes, oferece oportunidades boas também, né? Então, pelo seu trabalho, ele merece uma remuneração, ela só tem que ser no patamar do mercado. Exatamente, exatamente. Você viu mais alguma pergunta aí, Sérgio, para você Não, eu tinha interagir? acabado, por enquanto, anotando só essa. À medida que for aparecendo ali, eu anoto, a gente vai É, falando. Pode tocar na eu, pauta aí. eu acho que essa é a ideia mesmo, né? Quer dizer, no final das contas, tudo envolve realmente, né, a profissionalização dessa gestão mesmo de esporte, né? É interessante que a gente vê isso em outros esportes, né, Sérgio? Com gestores muito mais profissionais e o futebol, que é o que gira, né, Mais milhões e dinheiro. milhões, né, e mais dinheiro, muito mais dinheiro que esses clubes, a gente não vê essa mesma postura, né? Eu acho que às vezes é um apego histórico, né? Quer dizer, às Sim. vezes parece que o dirigente ele não quer se desvencilhar dessa mudança, né, de cenário do clube, né? Vamos falar aqui do saudoso Eurico Miranda, né? Quer dizer, eu acho que nesse mundo moderno do futebol, né, os dirigentes desse porte já não cabem mais, né? Eles Mas podem é ser aí figuras, né? que. É isso que eu te O que falei, aí você que você acha? corta isso. Você chega e fala para a pessoa assim: ó, você quer ser presidente do clube? Quero. Você tem que se submeter durante um ano a um curso de gestão na CBF antes. Você já elimina metade que não vai querer fazer isso. Porque o cara acha que, eu assisto futebol demais, eu sei tudo. Eu sou um bom gestor na minha empresa, então eu vou ser um bom gestor no clube. E uma coisa não tem a ver com a outra. Cada negócio é diferente um do outro. Todos têm sua particularidade. E o futebol, na minha opinião, é o mais diferente de todos, porque é, por exemplo, o único setor econômico em que você tem o funcionário ganhando mais que o patrão. É o único setor econômico em que isso ocorre, né? É o único setor econômico que eu falo que as suas metas são reavaliadas semanalmente. Porque você ganha domingo, segunda está excelente, você perde quarta, quinta está ruim. Então, assim, ele É tem muitas verdade. peculiaridades que não é qualquer pessoa que pode chegar e falar, estou apto a tocar um clube assim. Então, o que você falou, você vai eliminar essas pessoas que querem só a política ou se fazer do clube ou se valer do clube para alguma coisa, quando você começa a ter certos pré-requisitos profissionais para que a pessoa exerça o cargo. Ninguém vai querer assumir essa responsabilidade, né? Mas É. o que a gente vê hoje é uma postergação dessa responsabilidade, né? Faço agora para que o outro que venha depois assumir ele pegue o barco, enfim, toque o barco mesmo com todas esses efeitos negativos, né? Uhum. Sérgio, uma coisa que você falou também dentro do seu currículo, né? O que você tem, qual que é a sua opinião a respeito, né, da justiça desportiva, né? Você que atuou também em grandes casos, inclusive, você podia rememorar um pouco aí também dos casos que você, né, atuou, porque a gente tem muita gente começando aí nessa área, né? E falar um pouco sobre a questão da justiça desportiva. Hoje, Oh, com profissionais, eu pelo menos estou lá no TJD de Minas, né? Aqui de Minas Gerais. Então a gente vê realmente uma maior qualificação, né, dos auditores e dos procuradores também. Falar um pouco da sua experiência aí para quem está nos assistindo aqui, que eu sei que você já participou de grandes casos, né, na justiça desportiva. eu comecei lá, né? É um prazer muito grande falar da justiça desportiva. Acho que ela é muito importante. Eu sempre gosto de desmistificá-la quando a gente vai fazer alguma palestra sobre isso, porque o pessoal gosta de reclamar, acham que a justiça desportiva tem lá 9 pessoas num pleno que são colocadas pela federação, que estão ali para fazer o que a federação manda, né? Ela é muito plural, na verdade. Ela, É, é, ela, ela é uma garantia muito grande do contraditório. Quando a gente vê, o Brasil é avançado em relação a isso, que se você pegar outras entidades, outros países, muitas vezes a punição é dada direto pela federação, pelo órgão executivo, da forma como lhe convém. Quando você tem aqui regras pré-estabelecidas para julgar as infrações, é um avanço muito grande, né? Eu sou particularmente muito fã, e o que você falou, o Davis, eu acho que inclusive reflete a exposição que existe na justiça desportiva, né? Aquele famoso caso do Fluminense, a gente pensar que se tinha um julgamento passado ao vivo em televisão na justiça desportiva. Isso era inimaginável há 5, 6, 7 anos atrás, 8 anos atrás, enfim, verdade. né? Como aconteceu. Então, essa exposição vai fazendo com que aqueles que estavam ali para divertir tenham vergonha de participar, que eles sabem que a mídia está cobrando hoje. Então, para sentar naquela cadeira, você tem que ser bem preparado. Acho que é um caminho, é uma abertura de porta muito grande para quem quer mexer no futebol de alguma forma, sobretudo, obviamente, no direito esportivo, mas aquilo ali te dá uma base, uma noção muito boa de relacionamento, de conhecimento, enfim. Eu sempre estimulo os que me perguntam a começar pelo TJD, sem dúvida nenhuma.
Bacana demais. Sérgio, para a gente poder finalizar aqui o meu roteiro aqui de perguntas, né? Quer dizer, eu tenho muito mais aqui, viu, Sérgio? Mas Não, vamos isso falar. aqui que eu faço, na verdade é para poder, eu sempre gosto de fazer isso para os grandes convidados, né? Para você voltar, né? Então, não vou Não, vai fazer ser um todas aqui prazer. hoje, não, para voltar de novo, viu? Nós estamos de isolamento aqui, quietinho dentro de O casa. Fique, isolamento dá para falar hashtag fique em bastante. casa, né? É melhor. Então, nós estamos aqui de isolamento E- também. Exato. Sérgio, eu acho que uma questão, né, que você que é esse gestor profissional, enfim, né, candidato, inclusive, né, para essa nova eleição aí do Cruzeiro, mas uma coisa que provavelmente você deve estar pensando também, e certamente isso é mais do que essencial, é a questão dos desafios da gestão do futebol feminino, né? Como é que você vai trabalhar com isso, Sérgio? Qual que é a sua visão sobre? Bom, eu acho que veio essa obrigatoriedade de ter, então a maioria dos clubes fez uma parceria para ter, né? Mas acho que ele é fundamental. Lá no meu curso de gestão na CBF, eu inclusive fui colega da Aline, que hoje é até a vice-presidente da Hum, Paulista para futebol feminino, que é uma grande incentivadora do esporte. Acho que aquilo ainda está engatinhando, mas é um grande mercado. Se a gente pegar nos Estados Unidos, na Europa, Suécia, né, que são os países nórdicos, Estados Unidos, sobretudo, exploram isso muito através das escolinhas, enfim, é uma modalidade cada vez mais praticada pelas mulheres. Eu sou um grande incentivador também, sempre fui, né? Acho que isso tem que ser melhor explorado e espero que dê publicidade, que a CBF abrace sim, porque é fundamental para nós. O futebol é da cultura do brasileiro, né? E nós temos mais mulheres que homens, inclusive, na população. Então, acho que a gente tem que fomentar isso cada vez mais, que da mesma forma que no masculino, o feminino tem tudo para ser uma potência. Verdade, Sérgio. Por exemplo, né, o nosso grupo de estudo, né, tem muita gente lá do nosso grupo de estudo Foot Class, lá da PUC Minas, né, assistindo aí também essa live, né? Eu tenho, assim, uma enormidade de pesquisadoras mulheres, né? Quer dizer, elas cada vez mais interessadas, estudando, se preparando para isso, né? Uhum, Então, eu acho que o futebol feminino, apesar de todos os desafios, o futebol vai chegar com mais respaldo técnico, né? Quer dizer, com mais estrutura é isso aí. profissional. É o futebol masculino, né? Eu acho que o desafio é a questão do incentivo, do patrocínio, né? Uhum, Em termos de mercado, como é que o futebol feminino vai se sustentar financeiramente falando, né? Não é só uma uhum. imposição, mas o que ele pode propiciar em termos de grandes eventos também, né, Sérgio? Eu acho que é por Com aí, né? certeza. Com certeza, não tem dúvida nenhuma que esse próprio incentivo, como a gente falava da base, começa por jogo feminino também, abrindo o masculino no começo, para ter mais transmissão, para ter público, enfim. A gente tem muitas ideias aí de ajudar a fomentar esse mercado, que é fundamental. Sérgio, uma última consideração, então, para a gente poder terminar a nossa live, né? Tá, eu tô só com duas coisinhas Você que eu queria responder depois tá, aqui tá também, que aí? foi perguntado. Pô, Manda aí, pode falar, pode mandar, manda aí, pode falar, pode falar. tá. Aqui é Uma é muito dinâmico, porque aqui é trabalho. é porque a gente falou de agente aí, eu vi uma pergunta que eu achei interessante, acho até que você pode ajudar também, pai de craque, falando aqui, perguntando como é que é essa questão do que pode falar para os pais, né? Que às vezes os agentes assediam muito cedo e tal. O que eu falo, o que eu falei no começo da formação, eu acho que o pai tem que preocupar com a educação do filho. Se o seu filho for um craque, não deixe ele só jogar bola. E não deixe ele fechar com a gente, portanto, desde cedo, porque não é o momento para que isso ocorra. Né? O agente, na minha opinião, tem que vir lá, se for o caso, para assessorar ao fazer o primeiro contrato do atleta profissional de futebol, que é só aos 16 anos de idade. Essa questão de promessas demais, fecha comigo, vou te pôr no clube Y, no clube X, e a pessoa assina muito cedo. Quantas grandes promessas a gente viu com 12, 13, 14 anos que não deram nada depois? É ruim até para o psicológico do menino, falar que já tem um agente ser tratado como craque desde cedo, né? O meu conselho aí, Exatamente. que eu digo para os pais, é exatamente esse, né? Porque os pais estejam mais antenados em formar os seus filhos como cidadãos. Se eles vierem a ser atletas, ótimo. E eles serão melhores atletas se vocês tiverem cuidado da educação deles antes. Acho que isso é muito importante. Sérgio, você falou uma coisa que realmente, assim, né? Eu sabia disso também, mas muitos aqui que estão assistindo não sabiam disso, né? A questão, né, do Barcelona, né? Quer dizer, os meninos que são extremamente, né, bons de bola, os meninos super estruturados, eles estudam muito, né? Eles estudam bastante, eles trabalham muita cognição e pouco tempo de campo, né? E aqui no Brasil é exatamente o Uhum. contrário. Ele deixa de estudar e para poder trabalhar físico, em idade inclusive menor, e aí acho que queima etapas, né, Sérgio? Você acaba queimando etapas de Claro. formação natural
E aí, quando tem que dar a virada, o menino não consegue dar essa virada, né? Eu vou até pesquisar depois, me fugindo o nome agora, mas quando eu estive no Real Madrid, a gente foi visitar o CT maravilhoso, inclusive, novo deles, perto do aeroporto. Eu lembro, e eu fui assistir um jogo da Castilha lá também, que é o time sub-20 deles, né? E foi muito interessante. Eles contando um caso, salvo engano, foi o Carvajal, que hoje é lateral direito, que veio da Castilha. Isso. Salvo engano, foi ele. Não tenho certeza se foi ele agora, mas eles contando que logo que ele começou a jogar na Castilha, ele brigou com um colega dele de campo e a ficha e a avaliação psicotécnica dele dizia que ele era muito estourado. Ele foi retirado do time durante um mês fazendo trabalho psicológico para poder melhorar a cabeça, para poder voltar aos poucos. Ou seja, geralmente, quando o cara é um craque, como ele se mostrou, se ele briga dentro de campo no treino, todo mundo ia falar, ah, ele é bom, deixa ele jogar. Lá eles têm essa concepção. Não, peraí, nós temos que trabalhar a cabeça desse menino, porque senão daqui a pouco ele chega ali na frente e vai estar brigando. Né? Então, ajudar nessa formação psicológica também do jovem é muito importante, né? Ô Sérgio, não, cara, eu queria te agradecer demais, né? É uma honra realmente falar com você, uma honra pro Footclass, né? Ter você como parceiro. Cara, te agradeço demais. Até a próxima, né? Conto muito com você para auxiliar, né, a esse mundo acadêmico, para a gente poder transmitir a nossa mensagem aí. Obrigado, viu, Sérgio? Uma última consideração tua. Não, eu que agradeço, não preciso nem falar do tanto que eu sou entusiasta disso. Quando eu comecei a fazer meus cursos lá em 2015, né, que foi o primeiro da Universidade de Futebol, eu via muita gente, isso aí não vale de nada, o negócio é a beira de campo e tal, e eu sempre fui a favor, né, das questões objetivas e não subjetivas, né, então a gente tem que se preparar mais. A pessoa que acha que porque ela vai todo jogo ela é capaz de escalar um time, está desmerecendo quem vive disso, quem, né, que passa o dia inteiro estudando tática, formação, outros times, enfim. São coisas muito distintas. Por isso que, às vezes, a pessoa fala comigo, eu quero trabalhar no futebol. Eu falo, qual área? Gestão é uma coisa muito específica, área técnica, campo é outra coisa muito específica, analisar mercado é outra coisa muito específica, enfim. Existe um mercado muito vasto aí, basta que a pessoa, na minha opinião, estude, se prepare e escolha, né, o caminho correto. Então, eu agradeço que eu puder ajudar a fomentá-los aí no Footclass. Vocês sabem que vocês podem contar comigo. Você e o Caio são pessoas muito queridas, preparadas acima de tudo também. Vocês não fazem isso aí só na boa vontade, vocês têm preparo para fazer o que vocês fazem. Então, que isso seja fomentado. A quem está nos assistindo aí, agradeço, né, a presença. Desculpa se eu não deu para responder a todo mundo. Qualquer coisa aí no meu Instagram, mande as perguntas também que a gente faz questão de responder. E eu vi que muita gente, de novo, falando da política. Pode deixar que nós vamos falar de política de Cruzeiro no outro momento. Tem essa hora, tem essa hora. Aí. Podem ficar tranquilos que a gente vai bater um papo. E desculpa que eu não respondi, pode me mandar no particular lá no Instagram que a gente faz questão de responder a todo mundo. Bacana demais, Sérgio. Muito obrigado pela sua presença. A gente, como disse, né, está entrevistando aqui várias celebridades do mundo do futebol, pessoas importantes que realmente têm esse conhecimento para poder compartilhar isso conosco. E convido a você, Sérgio, para amanhã, às 18 horas, uma live também muito especial com o treinador Leandro Zago, né, do Atlético Mineiro, que é um sujeito, né, muito preparado, muito estudioso, né, que está treinando aí, salvo engano, sub-23, né, aquele time de transição. Então, eu acho que é isso, é o papel que a gente tem, né, para cumprir realmente perante os nossos acadêmicos, perante a nossa sociedade, e eu espero que a gente tenha realmente contribuído muito para isso, né? Então essa série de lives aí vai ser muito importante para todos nós. Serginho, obrigado, meu garoto. Valeu demais, viu? Forte abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigado pela presença aí. Valeu. Um abraço a todos. Valeu.